Obrigado por estarem a ouvir o Alta Voz. Este é o podcast de leitura de artigos do Esquerda.net. Eu sou o Carlos Carujo e hoje vou ler A Vitória de Trump e os Desafios do Movimento Socialista dos Trabalhadores, escrito pela socióloga Kay Mann. Este texto faz parte do dossiê O Trumpismo Regressa à Casa Branca, que pode ser lido na íntegra na página do portal. A eleição de Donald Trump como presidente dos Estados Unidos ilustra uma das tendências políticas mais perigosas do mundo atual. Políticos autoritários de extrema-direita que chegam ao poder, como Modi na Índia, Orbán na Hungria e Bolsonaro, atualmente afastado do poder no Brasil, apelam abertamente ao atiçar de sentimentos nacionalistas e racistas e prosseguem políticas reacionárias contra o aborto, os direitos LGBTQI+, negam as alterações climáticas, tudo isto num contexto de austeridade neoliberal. A nova administração de Trump irá, sem dúvida, perturbar as relações interimperialistas, prestará assistência e apoio à guerra de Netanyahu em Gaza e à sua expansão no Líbano, ao mesmo tempo que ameaça transferir o apoio dos Estados Unidos à Ucrânia para a Rússia. E embora tenha reivindicado uma vitória esmagadora, tornou-se claro, à medida que os votos finais foram contados, que Trump, apesar de ter ganho a maioria do colégio eleitoral, não recebeu a maioria do voto nacional. Porém, Trump e o seu partido, os republicanos, que mantiveram a maioria na Câmara dos Representantes e obtiveram a maioria dos lugares no Senado, tencionam governar como se tivessem tido uma maioria esmagadora. Trump concentra todos os poderes. Com uma sólida maioria conservadora no Supremo Tribunal, Trump e o seu partido controlam os 3 ramos do governo, o que limita a capacidade dos democratas de se oporem às políticas que serão postas em prática. Trump e os seus aliados, incluindo os autores do documento ultra-reacionário do Projeto 2025, poderão, assim, adotar numerosas medidas reacionárias, que vão desde a destruição das proteções ambientais e dos direitos sindicais até a abolição dos direitos reprodutivos, ao aumento da exploração de combustíveis fósseis, ao enfraquecimento do ensino público, ao assédio às pessoas LGBTQI+, especialmente às pessoas transgênero, e, muito provavelmente, um ataque ao Medicare e ao Medicaid, programas federais de saúde para reformados e pessoas que vivem abaixo do limiar da pobreza, e ataques também à segurança social e às pensões do governo para reformados, criadas em 1935. Uma nova ronda de reduções fiscais enriquecerá os ultra-ricos e reduzirá os programas públicos. É provável que os estudantes que protestam contra o apoio dos Estados Unidos ao ataque de Israel a Gaza, especialmente nas universidades, enfrentem uma maior repressão. E, no futuro imediato, Trump está a ameaçar usar o exército dos Estados Unidos e unidades da Guarda Nacional para reunir e deportar milhões de imigrantes sem documentos. A dispersão da base social dos democratas. A vitória de Trump é o resultado de vários processos políticos e sociais. Em primeiro lugar, o sistema bipartidário nos Estados Unidos, que entrava às tentativas eleitorais de partidos alternativos, cria uma dinâmica em que os governos em exercício são responsabilizados pelos problemas cotidianos em benefício da oposição. Além disso, durante estas eleições, Harris, atual vice-presidente de Biden, foi vista como uma representante do status quo e, portanto, como responsável pela inflação persistente e pelas dificuldades dos americanos em pagar as suas faturas cotidianas. A repulsa pelo apoio da administração Biden-Harris ao ataque genocida de Netanyahu em Gaza custou a Harris e aos democratas um apoio fundamental, particularmente no Michigan, onde vive um grande número de americanos de origem árabe. Estas eleições marcaram também a continuação da dissolução da grande aliança que constituía o Partido Democrata, a dos sindicatos e dos afro-americanos, formada nos anos 30. As políticas de austeridade neoliberal dos democratas enfraqueceram sua base eleitoral tradicional a favor dos republicanos ainda mais neoliberais. Os negros e os hispânicos abandonaram gradualmente o Partido Democrata. O machismo também desempenhou um papel importante. Os eleitores masculinos do Partido Democrata, em particular os homens de cor, dividiram-se entre os votos a favor e contra Harris, que é birracial, filha de imigrantes jamaicanos e indianos, e teria sido a primeira mulher presidente dos Estados Unidos. 19% dos homens negros votaram em Trump. Em comparação,
com 5% das mulheres negras. Um aumento de 6 pontos relativamente ao nível já elevado de 2016. 36% dos homens hispânicos, também um aumento de 6 pontos, votaram em Trump. Ameaça racista e guerreira. A eleição de Trump vai certamente reforçar os elementos mais racistas e chauvinistas da sociedade americana. Grupos nazis já marcharam em Columbus, no Ohio, uma cidade com grande população de imigrantes haitianos, que tem sido alvo de ataques racistas e anti-imigrantes desde que Trump e o seu companheiro de campanha, J.D. Vance, afirmaram durante a campanha presidencial que as pessoas que vêm do estrangeiro comem gatos, comem os animais de estimação dos habitantes. Embora a retórica de Trump seja fortemente isolacionista, a sua chegada ao poder aumenta o risco de um conflito militar com o Irão. Os protestos hipócritas da administração Biden sobre a guerra em Gaza deram lugar a um apoio inabalável a Netanyahu em Gaza, na Cisjordânia e no Líbano, e aumentará o perigo da guerra com o Irão. Ao escolher Tulsi Gabbard para diretora dos Serviços Secretos Nacionais, Trump demonstrou mais uma vez que é favorável à invasão criminosa da Ucrânia por Putin. Em termos mais gerais, as tiradas de Trump contra a NATO ameaçam a aliança entre os Estados Unidos e os regimes capitalistas e neoimperialistas da Europa Ocidental, conduzindo a uma maior instabilidade internacional. A obsessão de Trump com o déficit comercial com a China e a sua intenção, proclamada em voz alta, de introduzir tarifas, particularmente sobre as importações chinesas, aumentará a inflação global para os trabalhadores dos Estados Unidos e, com ela, a ameaça da guerra. As perspectivas para os socialistas. A ausência de um partido político de massas, com ligações estreitas ao movimento operário, continua a ser um aspecto essencial da especificidade dos Estados Unidos e um obstáculo à defesa das conquistas passadas e dos avanços futuros. A construção de um tal partido continua a ser uma tarefa histórica para o movimento socialista dos trabalhadores. Entretanto, socialistas, sindicalistas e ativistas dos movimentos sociais nos Estados Unidos e em todo o mundo têm a possibilidade e a responsabilidade de construir campanhas de frente unida para resistir aos ataques de Trump ao meio ambiente, aos direitos das mulheres, às minorias LGBTQI racializadas e continuar a construir um movimento internacional de solidariedade com a Ucrânia e a Palestina. Quando Trump ganhou o seu primeiro mandato em 2016, as organizações de mulheres convocaram manifestações em todo o país, incluindo uma em Washington, com a participação de 1 milhão de pessoas. Estima-se que cerca de 26 milhões de pessoas marcharam contra o policiamento racista como parte do movimento Black Lives Matter em 2020. Nos últimos anos, greves impressionantes demonstraram a capacidade de vitória dos trabalhadores e dos seus sindicatos. Estudantes de dezenas de campos universitários enfrentaram a repressão para exigir o fim da guerra genocida contra Gaza e do apoio dos Estados Unidos a Israel. Estes exemplos de ação de massas militante são exatamente o que é necessário para lutar contra a agenda política e social reacionária de Trump, dos seus aliados e da classe dominante no seu conjunto. Pode subscrever este Altavoz no iTunes, Spotify ou na sua aplicação de podcasts. O mesmo acontece com os outros podcasts do Esquerda.net, como o Mais Esquerda, com registros de debates e conferências, Os Cantos da Casa, com o melhor da música portuguesa, o Convocar a História, um podcast de Fernando Rosas com convidados diferentes todas as semanas, ou ainda o 4 e 20, o podcast quinzenal da atualidade canábica.